Você já imaginou descobrir documentos tão antigos que eles existiam antes mesmo de muitas religiões como conhecemos hoje? Agora imagine que esses textos ficaram escondidos por mais de 2000 anos, protegidos em cavernas longe de qualquer olhar humano. E quando finalmente foram encontrados, levantaram mais dúvidas do que respostas. Porque o que estava escrito ali não era apenas história, era algo capaz de mexer com crenças profundas, questionar tradições e até reescrever partes do que entendemos como verdade. Hoje, você vai mergulhar nos mistérios dos manuscritos do Mar Morto. E quanto mais você ouvir, mais difícil vai ser ignorar o impacto dessa descoberta. Tudo começa em um cenário improvável: deserto, silêncio absoluto, rochas, vento e nada além disso. Estamos na região de Qumran, próxima ao Mar Morto, um dos lugares mais inóspitos do planeta. E é justamente ali que um dos maiores segredos da humanidade estava escondido. Em 1947, um jovem pastor beduíno chamado Muhammad ed-Dib procurava uma ovelha perdida. Ele se aproxima de uma caverna. Sem muita expectativa, joga uma pedra lá dentro. E então, um som estranho ecoa. Não era pedra contra pedra, era cerâmica quebrando. Esse som mudou tudo. Ao entrar na caverna, ele encontra grandes jarros de barro, selados, intactos, como se alguém tivesse colocado aquilo ali, com a intenção de que fosse encontrado no futuro. Dentro desses jarros, pergaminhos enrolados com cuidado, alguns extremamente bem preservados, outros já deteriorados pelo tempo, mas todos com algo em comum: eram incrivelmente antigos. Nos anos seguintes, arqueólogos e pesquisadores exploraram a região. O resultado? Mais de 11 cavernas descobertas, mais de 900 manuscritos encontrados, fragmentos de milhares de textos, uma verdadeira biblioteca escondida por mais de 2000 anos. Mas aqui começa a parte que realmente intriga. Esses manuscritos não são todos iguais. Eles se dividem em 3 grandes categorias: textos bíblicos, textos apócrifos e textos sectários. Os textos bíblicos incluem algumas das cópias mais antigas já encontradas do Antigo Testamento, entre eles o famoso Livro de Isaías, praticamente completo. E o mais impressionante, quando comparado com versões muito posteriores, o conteúdo é surpreendentemente semelhante. O que sugere algo importante: algumas partes da tradição foram preservadas com uma precisão impressionante ao longo dos séculos. Mas nem tudo é tão simples assim, porque também existem diferenças. E são essas diferenças que levantam debates até hoje. Palavras alteradas, trechos reorganizados, pequenas variações que podem mudar interpretações inteiras. Agora vamos para a parte mais misteriosa: os textos apócrifos. Esses são escritos que não fazem parte do cânone bíblico tradicional, mas que eram claramente valorizados por aquela comunidade. Entre eles, encontramos versões de histórias conhecidas, mas com detalhes adicionais, como se estivéssemos lendo uma versão expandida de algo que já conhecemos. E então chegamos aos textos sectários. E aqui a coisa fica realmente intensa. Esses textos descrevem a vida, as crenças e a organização de um grupo que viveu isolado no deserto. A maioria dos estudiosos acredita que esse grupo eram os essênios, uma comunidade extremamente disciplinada, quase monástica. Eles viviam separados da sociedade, seguindo regras rígidas e acreditando que eram os escolhidos. Eles se viam como os filhos da luz e acreditavam que o resto do mundo estava corrompido. Para eles, havia uma batalha inevitável se aproximando, uma guerra entre luz e trevas. E eles estavam do lado certo. Um dos textos mais impressionantes é o chamado Regra da Comunidade. Ele detalha como era a vida dentro desse grupo, quem podia entrar, quem era rejeitado, quais eram as punições e como tudo era rigidamente controlado. Imagine viver em um lugar onde cada ação é observada, cada erro é punido e cada pensamento precisa estar alinhado com a crença coletiva. Isso não era apenas uma religião, era um sistema completo de vida. Mas agora vem uma das partes mais intrigantes: o conceito de Messias. Ou melhor, Messias no plural, diferente da ideia tradicional de um único Salvador. Alguns manuscritos indicam que esse grupo esperava 2 Messias, um líder espiritual e um líder político ou militar. Isso muda completamente a forma como entendemos certas expectativas da época. E não para por aí. Existe também a figura enigmática conhecida como Mestre da Justiça.
um líder que teria sido perseguido por seus inimigos, rejeitado por autoridades e considerado o verdadeiro intérprete da lei divina. Agora pense bem, um líder espiritual, perseguido, rejeitado, que ensina uma nova forma de interpretar textos sagrados. É impossível não perceber os paralelos com figuras que surgiriam depois. E é aqui que o debate se intensifica. Alguns estudiosos acreditam que os manuscritos do Mar Morto ajudam a entender melhor o contexto em que o cristianismo surgiu, não como origem direta, mas como um ambiente de ideias semelhantes. Agora vamos falar sobre algo ainda mais impactante, o chamado Rolo da Guerra. Esse texto descreve, com detalhes impressionantes, uma batalha final, não apenas simbólica, mas organizada, com estratégias, hierarquias, formações militares, armas específicas e até a duração do conflito. É como se fosse um manual de guerra, escrito por uma comunidade religiosa. E isso levanta uma questão poderosa. Eles estavam se preparando para um evento espiritual ou para uma guerra real. Outro texto intrigante é o Hino de Ação de Graças, que revela o lado emocional dessa comunidade: medo, esperança, humildade, uma conexão intensa com o divino, mostrando que, por trás de toda a rigidez, existiam pessoas profundamente humanas. Agora vamos falar de controvérsia, porque sim, ela existe. Por décadas, o acesso aos manuscritos do Mar Morto foi extremamente restrito. Um pequeno grupo de pesquisadores controlava quem podia estudar os textos, e isso gerou desconfiança. Teorias surgiram. Alguns acreditavam que havia informações sendo escondidas. Outros diziam que era apenas uma questão de controle acadêmico. Somente nos anos 1990 é que a maioria dos manuscritos foi disponibilizada ao público, e isso abriu portas para novas interpretações, novas descobertas e novas perguntas, porque no final das contas, os manuscritos do Mar Morto não dão respostas definitivas. Eles fazem algo ainda mais poderoso. Eles fazem a gente questionar. Eles mostram que a história é mais complexa do que parece, que crenças evoluem, que textos podem ter múltiplas versões e que o passado ainda guarda segredos que mal começamos a entender. E talvez o mais importante, eles nos lembram que aquilo que consideramos absoluto pode ter camadas que ainda não exploramos. Então eu te pergunto, se esses manuscritos ficaram escondidos por mais de 2000 anos, o que mais ainda está por aí, esperando para ser descoberto? E mais do que isso, se novas descobertas surgirem, você estaria pronto para questionar tudo o que acredita? Se esse vídeo te fez pensar, refletir ou até duvidar, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não foge das perguntas difíceis. E antes de sair, tem um outro vídeo aqui no canal que conecta diretamente com esse tema e pode mudar ainda mais a sua perspectiva. Clica nele agora e continua essa jornada. Até o próximo vídeo.